Saudações a todos, eu sou Yasmin Muniz e nesse vídeo eu vou te dar 2 dicas para facilitar o seu processo de construir uma revisão. Seja ela integrativa, seja ela narrativa, sistemática, exploratória, todas as revisões têm um ponto em comum, que é você precisa achar artigos para responder a sua pergunta norteadora. Então, o que as revisões se propõem? A sistematizar um conhecimento que já está ali na literatura e trazer luz a essa pergunta, a essa perspectiva e responder de uma forma mais precisa uma determinada questão. Para isso, é imprescindível que você saiba fazer a busca dos artigos. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente acha que só você pensar nas palavras-chave e colocar lá no Google e ir pesquisando e tudo mais é uma forma de pesquisa. Realmente, ela é, mas não é das melhores e não é das mais precisas. Então, primeira dica, você tem que ter uma estratégia de busca. Então, primeiro ponto, você tem que ter as suas palavras-chave. Por exemplo, eu vou fazer um estudo para avaliar o desenvolvimento motor de crianças com síndrome de Down. Ok, esse é o meu exemplo fictício. Então, pensa comigo, eu preciso de artigos que falem de síndrome de Down e o desenvolvimento motor. Então, eu tenho que unir isso daqui. Então, primeiro ponto, o que é estratégia de busca? Você determinar as suas palavras-chave e também os seus booleanos. Então, por exemplo, um booleano que eu posso usar aqui é o AND. AND significa e. Então, para um artigo ser selecionado lá nos algoritmos, ele precisa ter tanto a palavra síndrome de Down, essas palavras, e desenvolvimento motor. Então, vão mostrar para mim a base de dados só artigos que tenham essas duas coisas. Isso é muito importante, porque imagina, ele poderia me mostrar todos os artigos que teriam o descritor síndrome de Down e todos os artigos de desenvolvimento motor. Aí não ia me ajudar muito, porque eu ia ter que procurar um por um qual que estava com os dois. Entendem? Então, otimiza muito você fazer uma estratégia de busca. Além disso, você tem que usar matchwords. Então, por exemplo, o síndrome de Down talvez tenha alguns sinônimos. Então, se eu pesquisar só por uma nomenclatura, talvez eu não ache todos os artigos falando sobre o que eu quero. Podem ter mais artigos porque eu não usei sinônimos. Então, é muito importante você usar os booleanos e utilizar sinônimos na sua busca. E o ponto que eu acho principal, que é a segunda dica, é você saber fazer uma busca avançada. Nossa, aí você olha assim, meu Deus, busca avançada deve ser muito difícil, isso deve ser complicado, mas não é. Toda base de dados, então, Google Scholar, PubMed, Lilacs, tem um setor que é busca avançada. Então, lembra do que eu falei dos booleanos, dos sinônimos? É nessa categoria de busca avançada que você consegue fazer isso. Então, você vai lá no busca avançada e coloca palavra por palavra, booleano por booleano que você quer. Então, você otimiza a sua busca. Além disso, você pode colocar os filtros. Eu quero artigos dos últimos 10 anos, eu posso colocar. Olha, eu quero artigos de, sei lá, tal revista, posso colocar também, se fazer sentido. Então, você ter uma estratégia de busca e saber fazer uma busca avançada torna a sua pesquisa de artigos muito mais precisa, centrada, coesa e coerente. Por que eu digo isso? Porque alguns artigos, eles trazem assim, olha, eu fiz a busca no Google Scholar e encontrei, sei lá, uns 30 mil artigos, só que eu só li 500, então torna uma coisa meio obscura, assim, olha, você encontrou tudo isso, mas você só abordou isso? Não é só, era o que era possível. Mas pensa, se você tivesse feito uma busca filtrada, precisa, estratégica, talvez você encontrasse já um número muito mais verossímil da realidade para você analisar com precisão e com totalidade. Principalmente quando a gente fala numa revisão integrativa e sistemática, todo esse método é muito importante, porque toda a informação da sua revisão pode ser contestada se você não fez uma boa estratégia de busca. Então, eu acho que essas são as 2 dicas do dia. Fazer uma estratégia de busca bem pensada e fazer uma busca avançada. E é isso. Eu espero ter ajudado vocês e bons estudos e boa pesquisa.